Olá, boa noite. Você, meu amigo, minha amiga, que estão aqui acompanhando a nossa jornada dos recomeços aqui pela Novo Tempo. É uma satisfação vir aqui falar desse assunto, desse tema tão importante e da conexão que existe entre a noção de recomeçar com um sentido para a vida. A gente sabe que, em muitos casos, existem várias formas de recomeçar. Pode ser uma nova carreira, pode ser uma nova fé que você abraçou, um novo relacionamento. E é muito bom quando isso é fruto de uma decisão. Quando você para pensar e diz o seguinte: eu quero mudar de vida, eu quero recomeçar, eu quero agir de uma forma diferente. Mas e quando você tem que recomeçar por outras razões? Por exemplo, por conta de uma tragédia pessoal. Imagine-se na seguinte situação: seu país está destruído numa tremenda crise econômica, fruto de uma guerra. Seus pais e seus irmãos, que sempre te acompanharam, estão mortos ou então tiveram que fugir para outros países. E a sua esposa, aquela que você tanto amava, você não tem noção de qual é o seu paradeiro. Você mesmo, por pouco não foi mais uma vítima. Teve a sua vida preservada na última hora por milagres, coincidências, aquelas situações nas quais você acha que de fato não vai mais passar por elas, mas você sobreviveu, sofrendo perseguições, sofrendo dificuldades, mas chegando até o seu objetivo final, voltar para a sua cidade natal, buscando ali então reencontrar pelo menos alguém que possa te trazer aquela noção de que vale a pena continuar vivendo, buscando recomeçar a sua vida, depois de ter passado por 4 campos de concentração diferentes. E para sua surpresa, quando você chega finalmente à sua cidade de volta, você descobre que a sua esposa, aquela que você aguardava, aquela que você alimentou a esperança de reencontrar, ela também não sobreviveu. Aquele é o último golpe, a última gota que faz aquele seu cálice de sofrimento transbordar. Como você reagiria numa situação dessas? Qual seria a sua atitude se você tivesse que lidar com esse tipo de situação na sua vida? Na verdade, eu estou falando aqui de uma história real. Essa não é uma história hipotética. E para completar ainda esse quadro, pense na ironia dessa situação. Você é um médico conhecido por ser alguém que tem uma ideia otimista da vida. Você, antes de passar por toda essa tragédia pessoal, era aquela pessoa que dizia para todos que a vida sempre pode ter um sentido. Qual seria a sua reação? Como eu falei para vocês, eu não estou aqui contando uma história imaginária. Eu estou contando aqui para vocês a história do psiquiatra austríaco Viktor Emil Frankl, um sobrevivente de 4 campos de concentração e autor de um livro que é um clássico da psicologia chamado Em Busca de Sentido. Ele, não somente por conta das suas ideias, mas também por conta da sua experiência de vida, é alguém que foi obrigado a recomeçar. E ele conta essa história no seu livro, mas mais do que isso, ele, no decorrer da sua vida, da sua trajetória, ele também foi recomeçando a sua trajetória. Quando ele se deparou com essa situação e ele viu que de fato havia perdido tudo até as últimas esperanças, ele, pela primeira vez, mesmo depois de passar ali por muitos anos em campos de concentração, aprisionado, sofrendo, ele ainda alimentava a esperança. Quando ele descobriu que a sua esposa havia falecido, ele diz que chegou pela primeira vez a cogitar que não valeria a pena continuar vivendo. Até os seus amigos se preocuparam, pediram que ele assumisse um compromisso de que ele não ia tirar a própria vida, de tão crítica que era a situação. E ele, juntando os cacos da sua miséria pessoal, coloca em prática mais uma vez as suas ideias com relação à vida, com relação à natureza humana. A ideia de que quando não podemos mais mudar uma situação de sofrimento inevitável,
nós somos desafiados a mudarmos a nós mesmos. E que o ser humano possui sempre essa possibilidade, esta liberdade de se transformar, de superar até os piores sofrimentos, transformando as tragédias pessoais em triunfos. Já parou para pensar nesse tipo de atitude? Como seria para você lidar com uma tragédia de tal forma? E ele fez isso. Ele continuou depois disso. Eu vou contar aqui o final dessa história, uma história que começa triste, que começa trágica, mas que tem um final feliz. Depois de poder recomeçar a sua vida na cidade de Viena, que era a sua cidade natal, Viktor Frankl volta a trabalhar, torna-se o diretor da clínica universitária de neurologia, professor da universidade, volta a ter a sua prática clínica, conhece a sua segunda esposa, retoma então a sua vida conjugal. Nos próximos 25 anos, ele vai exercer o papel de médico, cuidando de pessoas, ensinando seus alunos, e depois disso ainda, já na terceira fase da sua vida, ele vai dedicar-se a ensinar as suas ideias sobre o sentido da vida ao redor do mundo, viajando por inúmeras vezes aos Estados Unidos, outros países da Europa e vindo até mesmo ao Brasil para falar sobre isso. As suas ideias, elas recebem um nome, que é um nome um pouco complicado, mas o que importa é você entender a essência delas, que é a logoterapia, ou seja, a psicologia do sentido da vida. A ideia de que sempre é possível para qualquer pessoa, em qualquer situação, mesmo nas mais difíceis, recomeçar, dar um novo sentido à sua vida e assim superar as adversidades. Veja, não é a ideia de que o sofrimento em si é algo que tem um sentido. O sofrimento é algo absurdo. Não dá para a gente querer justificar o mal, não dá para a gente querer dizer que o sofrimento é algo bom, porque ele não é. Ele é algo ruim, ele é fruto dessa desordem na qual o nosso mundo existe. Mas ele defende a ideia de que sim, apesar do sofrimento, é possível viver uma vida com sentido. É possível olhar para a sua vida, mesmo com as dificuldades que você enfrenta, e dizer, dá para fazer algo a respeito, dá para superar, dá para entender isso que está acontecendo comigo enquanto uma lição, enquanto algo que está me dizendo alguma coisa, e mesmo que as minhas condições de mudança sejam as menores possíveis, acreditar nessa possibilidade. Por que isso? Por que isso é possível? Em razão da própria constituição de cada um de nós. Em outras palavras, nós somos seres feitos da nossa natureza física, o nosso corpo, da nossa natureza psíquica, ou seja, as nossas emoções, os nossos pensamentos, o nosso humor, mas também da nossa natureza espiritual. Então, para ele, o ser humano é um ser biopsicoespiritual, que, resumindo, significa isso. E a chamada dimensão espiritual do ser humano, ela reflete o quê? Justamente a nossa capacidade de tomar uma posição, de escolhermos como nós vamos reagir diante das situações que nos acontecem. O ser humano é livre, não das condições. Você não pode escolher onde você vai nascer, quando, em qual família, quais são as circunstâncias que vão te cercar. Você também não pode escolher se você, por exemplo, vai ou não adoecer. Você não pode escolher qual vai ser a condição social do seu país na qual você vem ao mundo. Mas você pode, por conta desta dimensão espiritual do ser humano, você pode escolher qual vai ser a sua atitude diante das coisas que te acontecem. A partir daí, então, enquanto um ser que é livre, por um lado, mas pelo outro lado ele é responsável, ou seja, ele é capaz de assumir a responsabilidade, mas também de responder diante daquilo que te acontece. É por conta disso que você é capaz de poder recomeçar. Percebe? Então, nós estamos falando aqui de uma certeza, não estamos falando aqui só de uma ideia abstrata, de uma possibilidade, estamos falando de algo que você, de fato, pode fazer. E nesse momento, eu quero trazer aqui um pouco da reflexão ligada
há uma outra figura muito importante também que tem em comum com o Viktor Frankl a origem judaica. Eu quero falar um pouquinho do profeta Jeremias, que recebe uma revelação muito importante, que se você abrir aí a sua Bíblia, você vai poder ler no capítulo 29. A partir do verso 10, lá a gente encontra ali uma situação de crise, uma situação de sofrimento, uma situação semelhante àquela que o povo judeu passava na época de Viktor Frankl. A diferença é que na época de Viktor Frankl eles estavam sob a opressão, sob o domínio dos nazistas, que perseguiam os judeus. Mas nessa parte da Bíblia que eu vou citar para você agora, os judeus estavam sob domínio dos babilônicos. E lá então, em meio ao exílio, o profeta Jeremias recebe uma promessa, ele recebe uma esperança, quando Deus diz para ele: logo que se cumprirem os anos para a Babilônia, os 70 anos, eu atentarei para vocês e cumprirei para com vocês a minha boa palavra e vou tornar-vos a trazer para esse lugar. Qual era esse lugar? Voltar para a terra deles. E então Deus continua prometendo e diz para eles: eu sei quais são os pensamentos que eu tenho a seu respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vos desejais. E então vocês me invocarão, vocês passarão a orar e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E é essa parte que eu quero enfatizar, quando ele diz: eu vou mudar a sua sorte. Sabe o que significa ter a sorte mudada? Significa que, assim como nós vemos ali na promessa de Jeremias, que Deus ia voltá-los a trazer, congregar de novo o seu povo no lugar que ele havia preparado para eles. A promessa de mudar a sua sorte significa que Deus também pode oferecer para você um recomeço, uma possibilidade de dar à sua vida um novo sentido, a possibilidade de superar as adversidades que se apresentam. É interessante quando a gente pensa nessa ótica, não é? Quando a gente compara a vida do povo de Deus há tanto tempo, lá no Antigo Testamento, e a gente compara com o sofrimento de alguém num tempo tão perto do nosso, mas como a promessa de Deus, ela é a mesma. E como essa possibilidade, seja através da promessa bíblica, ou seja através do que a gente percebe através de um estudo da psicologia humana, nós percebemos que essa promessa, ela pode sim se cumprir. E como? Como eu posso recomeçar? Como eu posso dar um novo sentido para a minha vida? Como eu posso organizar a minha vida para que eu tenha este novo significado, essas novas razões? Existem algumas maneiras que podem nos ajudar a fazer isso. Eu quero explicar um pouquinho para vocês, em linhas gerais. Eu não vou aqui dar uma fórmula, mas eu vou falar para vocês uma ideia mais ampla e eu tenho certeza que você vai conseguir aplicar isso na sua vida. Então, uma das formas que você pode reconfigurar a sua vida e recomeçar é aprendendo a se dedicar a algo. Seja uma tarefa, seja uma missão na sua vida, seja algo para você fazer, uma atividade diária, o seu trabalho, um trabalho voluntário. Quando a gente se coloca em ação, quando a gente faz alguma coisa objetivamente, com todo o nosso coração, com toda a nossa dedicação, isso nos ajuda a encontrar um sentido para a nossa vida. Isso nos ajuda a recomeçar. Além disso, não somente às tarefas ou ao mundo ao seu redor, mas você pode também se dedicar a alguém. Você pode, através de uma atitude de serviço, fazer alguma coisa por alguém. Você pode dedicar-se a ajudar as pessoas, a começar por aqueles que estão perto de você. Vocês sabem que tem muitas pessoas que às vezes olham ao redor e falam: mas o que eu posso fazer? E ela não percebe que lá na casa dela mesmo tem alguém precisando de ajuda. Pode ser o seu pai, a sua mãe, um filho, um irmão. E você pode fazer algo para melhorar a vida dessa pessoa. Você pode fazer algo para ajudar essa pessoa. Quando a gente se coloca em ação, quando a gente coloca todas as nossas forças no serviço pelo próximo, nós estamos ativando essa capacidade humana de mudança. Não é à toa que, por exemplo,
se nós estamos falando de um indivíduo em depressão. Um dos remédios para a depressão é que a pessoa faça qualquer coisa, por menor que ela seja. É claro que uma pessoa numa depressão profunda, ela não tem nem energia para isso, mas se ela fizer uma pequena coisa, isso já tem um poder muito grande de ajudá-la a ir mudando o seu humor. Então, colocar-se em ação, fazer algo por alguém, dedicar-se a uma tarefa, dedicar-se a uma missão, ajudar as pessoas, tem um poder muito grande de ajudar você, no final das contas, a encontrar um sentido mais profundo para a sua vida e a recomeçar. Mas além daquilo que a gente pode fazer e além daquilo que a gente pode dedicar ao nosso próximo, existe também uma outra coisa que está ligada a essa possibilidade de dar um sentido para a nossa vida, que é a atitude que a gente tem em meio ao sofrimento. Afinal de contas, se nós estamos falando, por exemplo, desse tipo de situação que eu acabei de descrever, então você fazendo algo por alguém da sua família ou no seu trabalho, estamos falando de uma condição mínima, na qual você pelo menos tem algo ou alguém a se dedicar. Mas e quando nós estamos falando de alguém que está numa situação de uma tragédia, como foi o caso do personagem da nossa história, o médico Viktor Frankl? Como nós podemos imaginar, então, alguém numa prisão, num campo de concentração, ainda assim encontrando um sentido para a sua vida? E ele vai dizer que mesmo nessa hora, ainda assim é possível, através da atitude que nós tomamos. E nessa esfera existe um tipo de liberdade que o ser humano tem e que ninguém pode tirar da gente, que é a de escolher como nós vamos reagir às situações que aparecem na nossa vida. E olha que legal o que ele acabou descobrindo com isso, porque ele, enquanto um médico, um psiquiatra, um psicoterapeuta, observando ali as pessoas naquela situação mais crítica possível, o que ele vai perceber? Que aquela sua ideia, que ele já tinha antes de passar por essa tragédia, vai se comprovando como verdadeira. E qual é essa ideia? A ideia de que as pessoas que têm a orientação da sua vida para um sentido maior, para ajudar alguém, para dedicar-se a uma causa, por menor que seja, elas se fortalecem. E quais eram esses objetivos que alguém poderia ter, mesmo em meio a uma prisão, um campo de concentração? Por exemplo, o objetivo de sobreviver para encontrar uma pessoa que amasse, o pai, a mãe, um irmão, a esposa. Por exemplo, uma missão, uma tarefa que tivesse que cumprir ainda e que se visse naquele dever de fazer algo. Isso tudo ajudava. E diante do sofrimento, entender também as possibilidades de superação. Vocês sabem que o sofrimento humano, ele é uma das situações mais difíceis que a gente enfrenta. E nenhum de nós escapamos, em maior ou menor grau, mais cedo ou mais tarde na vida. Todos nós passamos pelas diferentes formas de sofrimento. E às vezes a gente entra numa crise quando a gente tem que se deparar com o sofrimento. E a gente fica procurando o sentido em meio ao sofrimento e nós não encontramos. E por que é tão difícil, quando a gente sofre, a gente ainda assim procurar identificar um sentido para a vida? Porque nós nem sempre temos a capacidade de ver o todo das situações. Eu gosto muito de uma analogia, de uma ilustração, uma comparação que o Viktor Frankl faz para nos ajudar a entender isso. Eu tenho certeza que você vai entender e que isso pode te ajudar caso você esteja aqui assistindo a nossa jornada e passando por um momento difícil na vida, por um momento de sofrimento, por uma separação, a perda de um emprego, uma doença, que isso possa te ajudar. Acompanhe comigo, olha que ideia interessante. Ele diz o seguinte: imagine um animal. Talvez você tenha ali o seu animalzinho de estimação, o seu cachorrinho, o seu gatinho. E esse animal, ele precisa tomar ali uma vacina. Ele tem que tomar uma injeção. Isso para o animal significa o quê? Dor, sofrimento. E o que mais? Nada mais. Só que a gente, né, eu não sei se vocês da mesma forma que eu, às vezes a gente começa a tratar o nosso bichinho de estimação quase como se fosse uma pessoa, não é verdade? O cachorrinho dorme na nossa cama, fica ali do nosso lado, então a gente começa a achar que a gente pode falar com ele igual uma outra pessoa, não é assim?
Então, o que a gente faz? Quando a gente sabe que vai ter que levar lá o nosso cachorrinho no veterinário para ele tomar uma vacina que vai ser boa para ele, vai protegê-lo de algumas doenças, a gente vai tentando convencer o nosso cachorrinho que aquilo é para o bem dele. Aposto que você já fez isso também. E aí você vai falando, olha, tá tudo bem, não fica assim. E o cachorrinho vai ficando nervoso, né? Vai tremendo. A hora que chega lá no veterinário, ele já sabe que não vem coisa boa dali. E o que acontece então, finalmente chega a hora, você leva ele ali para a sala do veterinário, da veterinária, e ele vai aplicar a vacina. E você ali tenta acolher, mas não tem jeito. Aquilo para ele é só dor, nada mais. Por mais que você tente explicar para ele, isso não faz sentido. Agora imagine uma situação semelhante, só que agora nós estamos falando de um ser humano. Então imagine que você está adoecido e você vai então ao médico e o médico fala para você, olha, se você tomar aqui, não é nenhuma, 10 injeções por 10 dias seguidos, você vai ficar curado. Você vai ficar curada dessa enfermidade, algo que está te trazendo sofrimento, dor. Você não toma as 10 injeções, por mais difícil que seja? Algumas pessoas têm mais medo do que outras, né? Mas você acaba se submetendo a isso. Você encara. Por quê? Porque tem um sentido maior. Porque você pensa, eu vou passar por isso, mas no final vai ser bom. E por que o seu cachorrinho não é capaz de entender isso, mas você é? Porque existe uma diferença onde? Aqui. Uma diferença entre o animal e o ser humano, onde o ser humano ele é capaz de entender uma complexidade maior do sentido até de algo que traz sofrimento. Agora, vejam que sacada incrível aqui o Viktor Frankl vai trazer para a gente. Ele levanta a seguinte questão. E se nós, quando a gente compara então o animal com o ser humano, a gente percebe essa diferença clara. Mas e se nós, seres humanos, à semelhança dos animais, por exemplo, também formos incapazes de compreender uma dimensão superior à nossa? Uma dimensão na qual, se a gente pudesse acessar, talvez a gente até entendesse que que aquilo ali faria algum sentido, passar por aquele sofrimento. Será que nós não seríamos fortalecidos? Provavelmente sim. É exatamente essa ideia que ele vai propor, que em meio ao sofrimento, quando a gente não é capaz de entender um sentido em meio àquilo, a gente acreditar que talvez em uma outra instância, em uma outra dimensão superior à nossa, se nós pudéssemos entender, nós aceitaríamos com um pouco mais de coragem esse sofrimento. E eu quero lançar para você essa reflexão. Talvez você não consiga entender agora a situação pela qual você está passando. Isso para você é só dor, é só sofrimento. Mas tenha certeza que assim como a gente leu na palavra do profeta Jeremias, pode existir sim uma dimensão superior, uma dimensão na qual um dia você entenderá porque você passou e passa por tantas coisas. Mas que enquanto isso não chega, você é capaz de se posicionar, de tomar uma atitude. Por quê? Porque o ser humano é um ser capaz de escolher as suas atitudes. Quando a gente lança essa pergunta, então, quem é o homem? Quem é o ser humano? A resposta que a psicologia de Viktor Frankl vai nos trazer é a seguinte: o ser humano é o ser que sempre é capaz de decidir quem é. Ele aponta uma coisa muito interessante, naquela desgraça humana total que eram os campos de concentração. Você tinha ali, no final das contas, as duas categorias que existem de seres humanos. Você tinha aqueles seres humanos que construíram as câmaras de gás e que mandavam as pessoas para a morte numa câmara de gás. Mas você tinha ali, ao mesmo tempo, o ser humano que entrava numa câmara de gás com a cabeça erguida e uma oração nos lábios. O ser humano traz dentro de si as duas possibilidades. E quem é que vai determinar qual é o caminho que ele vai seguir? Cada um determina o seu. Eu e você podemos escolher como nós
vamos reagir diante das coisas que se apresentam no mundo. E podemos nos apresentar enquanto pessoas dignas, enquanto pessoas que têm fé, enquanto pessoas que têm algo que as motiva a fazer algo por alguém, ou enquanto pessoas que não têm esta mesma dignidade. Eu quero chegar já ao final dessa reflexão, trazendo a leitura de uma das últimas partes que a gente tem lá no livro clássico, Em Busca de Sentido. Nesse livro, ao chegar ao final de toda a sua trajetória de sofrimento e de superação nos campos de concentração, Viktor Frankl ele aponta a seguinte ideia. Ele diz que se houve um dia na sua vida em que a liberdade lhe parecia um lindo sonho, virá também um dia em que toda a experiência sofrida no campo de concentração lhe parecerá um mero pesadelo. Essa experiência do libertado, porém, é coroada pelo maravilhoso sentimento de que nada mais precisa temer nesse mundo depois de tudo que sofreu, a não ser o seu Deus. Vejam que mensagem bonita e de esperança que a psicologia traz para você nessa noite. Quem sabe você, em meio ao sofrimento, você se sente em um pesadelo. Sabe como é essa situação na qual você acorda no meio da noite e você acha que teve um pesadelo, mas você acordou e aí você se certifica que aquilo não é um pesadelo, que você de fato está vivendo essa situação difícil, que você de fato está em meio ao sofrimento. Você sabe que essa situação, ela vai passar em algum momento da sua vida. E em algum dia você vai olhar para trás, retrospectivamente, e assim como ela pareceu, a ideia de superar era somente um sonho, aí sim ela vai parecer como se só tivesse sido um terrível pesadelo. Porque você só tem uma coisa a temer, que é o seu Deus. O desafio que eu deixo aqui para você essa noite, a reflexão que eu trago para você essa noite, é justamente essa. Qual é a situação difícil que você se encontra? Qual é o grande problema que você enfrenta hoje, que você já perdeu as esperanças? Eu digo para você que se você for capaz de encontrar fontes de sentido para a sua vida, dedicar-se a algo importante, dedicar-se a alguém, você vai ser também capaz de superar esse momento de sofrimento. Entenda que isso é passageiro, entenda que talvez num nível superior, o qual você hoje não consegue compreender, esse sofrimento em algum momento pode se transformar em uma fonte de aprendizado e de bênçãos na sua vida também. Porque afinal de contas, você, enquanto um ser humano, é alguém capaz de escolher como reagir. Eu quero finalizar com uma frase que eu gosto muito, que eu já citei aqui do Viktor Frankl, quando ele vai dizer que cada um de nós é capaz de escolher as nossas atitudes, que quando nós pudermos, nós devemos tentar mudar uma situação. Se der para fugir do sofrimento, a gente foge. Mas quando não der para mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. E assim, com a ajuda de Deus, a gente vai ter forças para superar as maiores dificuldades. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e te ajude sempre a recomeçar.